Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Iniciando nessa semana natalina aqui, um programa muito especial, trazendo como convidado o prefeito de Santos, Rogério Santos. Programa gravado, a gente reforça, por causa que a gente tem aí prazos para efetivamente ter programas gravados, mas eu quero agradecer muito a presença do prefeito Rogério Santos, que gentilmente está vindo aqui, o Márcio também, todos os nossos, o Beni, enfim, muito obrigado, prefeito, pela sua vinda, sucesso aí que, né, 2026 parece que está chegando aí, já está batendo a porta, parece que foi ontem aí, começou o seu primeiro mandato, agora já terminando o primeiro ano do segundo mandato. Edmar, olha, prazer estar aqui no Enfoque, né, jornalismo responsável, um programa dinâmico, né, e é isso que é o papel, né, de um gestor público, é prestar esclarecimentos, informar a população, e realmente 2025 voou, né, foi muito rápido, foi um ano muito intenso, foi um ano bom, né, para todos nós. Acredito que foi um ano sem pandemias, aqui no Brasil sem guerras. É lógico, os problemas sociais que acontecem, mas o país, graças a Deus, andou, né, temos muitos desafios pela frente. E para a cidade de Santos foi um ano muito bom, recorde de turismo, né, questões ligadas à infraestrutura, muita coisa boa aconteceu, graças a Deus, aqui na cidade de Santos. Exatamente, 2025 foi um ano muito positivo de forma geral, no mundo talvez, né, alguns problemas que tivemos, infelizmente guerras, que a gente teve no Oriente Médio, Ucrânia, Rússia, a economia do país, ela de alguma forma, a gente teve entrevistando o secretário Adriano Leocádio, inclusive, disse que para Santos foi os números altamente positivos, né, a gente está batendo mais de 6 bilhões aí de recursos, então, enfim, acho que o cenário para 2026 também é cenário, ainda que seja um ano eleitoral. Obviamente, todo mundo que só vai participar fala assim, fazer um balanço do seu primeiro ano do segundo mandato. Mas aí eu vou mudar um pouquinho a pergunta, na mesma linha de raciocínio. Em 2019, eu estou pegando uma curiosidade que eu encontrei num jornal nosso, o Boc News, que fez uma pesquisa em 2019 com alguns nomes que poderiam ser candidatos. E aí, na época, o nome do vereador Kenny, da deputada Rosana Vale, né, o seu nome estava lá, né, nesse sentido, ao longo dessa... Eu não me lembro da edição de 2019, muito interessante. É claro, o senhor sempre foi um homem dos bastidores, né, como gestor. O senhor imaginava, depois, hoje, já fechando 2025, imaginava em 2019... a importância do papel que o senhor representa como prefeito das maiores cidades do país, você imaginava isso em tão pouco tempo, e no meio do caminho uma pandemia, no meio do caminho que mudou tudo, imaginava isso? Olha, bate às vezes assim, poxa vida, em tão pouco tempo. Eu acho que a gente, eu acredito no trabalho a médio, longo prazo, né, são 38 anos como gestor público, mas o meu foco nunca... foi participar de uma eleição, né? Meu foco sempre foi a gestão pública. Em 2019 a porta já estava aberta, já havia essa possibilidade, né? Então algo que se concretizou, não estava programado na minha vida, mas acredito e tenho certeza que eu estava preparado, né? A vida prepara, a gente com vontade, principalmente com muita vontade, com conhecimento, e também, né, fazer as coisas com amor, né, fazer as coisas pensando no bem comum, não é só no discurso, mas na prática. Todos sabem, eu não tenho foco na essência política partidária.
o meu foco, quando as pessoas perguntam, prefeito, você é de direita, de esquerda, eu falo, eu sigo reto. Lógico que estou num partido de centro-direita, né, onde, por ser um conciliador e por acreditar no diálogo, o centro sempre nos coloca com o diálogo aberto, não é à toa que Santos recebeu aí um dos maiores valores de recurso do governo federal, e não é à toa a minha boa parceria com o governador Tarcísio, né? Então, mesmo com as minhas preferências, eu sempre foco na minha responsabilidade como prefeito, com a cidade de Santos. Primeiro mandato, ele fica marcado pela pandemia, pela segunda onda. Como secretário de governo, eu trabalhei na primeira onda, abertura de mais vagas de hospitais. Santos não optou por equipamentos provisórios, por tendas. Nós optamos por abertura e aproveitamento de espaços de equipamentos da saúde. Isso foi muito positivo. Depois eu saio candidato, depois eu sou prefeito e acabo lidando com a segunda onda, que foi muito pior. Nesse momento, a gente mantém um ritmo intenso na busca de vacinas, na busca de testes. Chega a 97% de ocupação dos leitos da nossa cidade. Lockdown. Somos obrigados a fazer 13 dias lockdown, e de 97%, os 13 dias baixa para 65%, medida necessária. Santos, sempre fala, é uma das poucas cidades no mundo, né? Porque a gente fala de Paris, a gente fala de Lisboa, a gente fala de Tóquio, a gente fala de grandes capitais mundiais, São Paulo, Campinas. Muitas pessoas foram ao hospital e não tinha vaga e voltaram para casa. E eu não estou falando só de hospitais públicos, estamos falando de rede particular, de hospitais, de pessoas de classe alta. Isso aconteceu. E em Santos ninguém ficou sem atendimento, né? Então isso foi um grande desafio. Depois o desafio da promessa, né, de fazer as medidas drásticas, mas da retomada econômica. E aí vem tudo isso que o secretário Adriano falou. Santos, nesses anos, aí tivemos uma arrecadação, aumento real de arrecadação, tanto no ISS como no ICMS, muito alta, muito acima da inflação. Então temos um aumento real de 35% do ICMS, aumento real de 29% do ISS. E por que isso, né? Porque eu estou falando de impostos ligados à economia. São reflexos da economia. Se aumentou ISS e ICMS, isso mostra que a economia da cidade aumentou, girou. Nós temos o porto, que é importante na contratação de serviços, de empresas, de geração de emprego, mas temos o comércio muito atuante. O turismo é uma das nossas bases. A gente lembra que há um tempo atrás o próprio santista tinha resistência ao turismo. Turismo, o pessoal traz até caixa de fósforo, o negócio do farofeiro. Não basta. E o comércio foi preponderante. O entendimento, o olhar do comerciante, das entidades que representam o comércio, da importância do turismo para as cidades, né? A Espanha é um dos países que o maior PIB da Espanha, além da agricultura, é o turismo, né? E Santos tem essa capacidade. Nós temos as praias, nós temos a natureza, o turismo de aventura, né? O turismo ecológico, nós temos o turismo histórico, com o nosso centro histórico e com tantas coisas. Nós temos o turismo de negócios, né? Com um belo centro de convenções. E nós temos o turismo esportivo, né? Fim de semana aí teve triatlo, a gente vê a movimentação de atletas que vêm, ficam nos hotéis, gastam nos restaurantes, né? Visitam a nossa cidade. Então, Santos está vivendo um momento muito bom, fruto de um trabalho que foi feito ao longo das últimas décadas, né? Então, vive um momento bom. Esse governo, segundo, eu começo com um decreto o primeiro decreto, criando um grupo para transformar o dique da Vila Gilda no bairro da Vila Gilda. Esse é o grande desafio. O desafio desse mandato é diminuir a desigualdade social. E assim, de Maria, a desigualdade social está muito ligada às condições de habitação. Aonde você tem basicamente desigualdade social em Santos? Nas palafitas, casas subnormais, no morro, nas áreas de invasão, áreas de risco, e no centro, os cortiços, né? Então, quando a gente trabalha para produzir habitação, seja regularização fundiária ou construção de unidades, a gente está contribuindo
para diminuir a desigualdade social. E também na questão de moradia, as pessoas sem teto, as pessoas em situação de rua. Então, a moradia, para mim, é a melhor política social que existe. E aí, o nosso objetivo é chegar a mais de 4 mil unidades habitacionais, o que seria um recorde para Santos, né, nesses 8 anos. Já temos mais de 1.600 entregues, e agora, no começo do ano, nós vamos ter aí mais 400, então a gente chega ao número de 2.000, no meio do ano mais 300, vamos começar agora no começo do ano mais 1.100 unidades no Estradão, né? E os recursos que a gente obteve, 350 unidades para as áreas do incêndio, com o governo do estado, o governo federal, o PAC, para o São Manuel, ou seja, a gente tem aí projetado as 4 mil unidades, que quase todas prontas até o fim do mandato, e algumas, com certeza, praticamente prontas. Isso ajuda muito a reduzir o déficit habitacional da nossa cidade e diminuir a desigualdade social. Importante, só lembrando que, segundo o IBGE, Santos até é uma cidade privilegiada, né, prefeito, em termos de população que vive em favelas, submoradias, né? Eu sempre falo aqui no programa, na região são 315 mil pessoas que vivem nessas condições, frutos de políticas equivocadas do passado, né? A gente tem grandes obras aí nesse sentido e, obviamente, isso impactou, né, tanto em Cubatão ali, né, que a gente tem nas cotas, Guarujá, que tem quase 40% da população vivendo nessa situação, Santos até que é privilegiado de forma geral, 11%, mas muito bem lembrado nesse aspecto. Até pegando esse mote, né? Todo gestor, e aí a gente sempre entra naquela questão, alguns defendem até a respeito da reeleição, alguns falam, é melhor um mandato de 5 anos do que às vezes um mandato que sempre começa a ter, obviamente, às vezes desgastes, alguns entendem dessa maneira. O senhor quer ficar marcado, que todo gestor quer ter uma marca, o senhor quer ficar marcado como prefeito da habitação? O senhor acha que esse vai ser de diminuir essa desigualdade social que a cidade tem, que tem um dos maiores PIBs do país, mas ainda tem esse grave problema, mais de 40 mil pessoas vivendo nessas más condições ainda que a gente tem, os cortiços, enfim, uma série de questões. É a meta que o senhor planejou, não que tenha planejado, acabou de certa forma, como o senhor falou, o senhor é um cara mais técnico, nunca foi um cara político, acabou entrando, né, indiretamente nos bastidores. Esse papel aí nesse sentido? A habitação, com certeza, é um dos focos do trabalho, mas assim, se eu quisesse ser lembrado, né, é como um bom gestor, um santista que anda na rua com tranquilidade, né, com a cabeça erguida, orgulhoso da nossa cidade e que cumpriu um papel, né, de estar 8 anos à frente da prefeitura e que trabalhou por toda a cidade, mas que teve uma atenção especial às pessoas que mais precisam, né? Nós temos aí um grande desafio que vem junto com a habitação, que é o saneamento básico. Então começamos a fazer saneamento básico nas palafitas, né? Mesmo as palafitas de madeira. Isso é um contrato com a Sabesp, então até 2029 serão mais de 2.300 ligações em palafitas. Isso já começou no dique da Vila Gilda, na Lemoa, será feito no São Manuel, onde tiver palafitas, nós vamos fazer esse trabalho junto com a Sabesp. Então são várias ações, eu tenho muito orgulho assim, da primeira policlínica do DIC, porque sou da área da saúde, então enfrentar a questão das palafitas, não tirando as pessoas, você falou vários projetos habitacionais ao longo dos anos e que não foi exitoso porque as áreas são reinvadidas, questão de desorganização urbana, mas o crime que também não favorece a reurbanização. E quando a gente faz um programa que a gente pensa em regularização fundiária, em construção de unidades habitacionais, em conjuntos habitacionais tipo padrão e também nas palafitas estruturadas, a gente está falando que a gente não usa um modelo só. Né? A gente atende a quem quer ficar, atende a quem quer sair, regulariza aquelas casas que já existem em alvenaria e traz o desenvolvimento ambiental, o mangue já restabelecido. Então a vontade, na verdade, Maria, não queria ter uma marca só. Eu acho que muitas coisas vão ficar marcadas, o Quebra-Mar, o Parque Valongo, o Parque Palafitas, a Policlínica do DIC, né? Muitas marcas, o próprio lockdown também é algo
a ser pensado, porque foi um momento histórico, né? E a nossa decisão dolorosa, né? Difícil, entre a vida e a economia, optamos pela vida, e a economia se restabeleceu, né? Graças ao trabalho de todos os santistas. Então, vai ser muita coisa de Maria, mas marcado como um cara simples, um santista comum, que anda pelas ruas de Santos, né? E que procurou fazer uma boa gestão. É isso que eu espero. Muito bem aí, prefeito. Até a gente sabe que de todos esses projetos, né? Aí focado na questão do Parque Palafitas, que o senhor tem um carinho maior, né? Não que todos os projetos, obviamente, chamam atenção. Isso está avançando, né? A primeira entrega deve estar dentro das comemorações dos 480 anos, acho que essa é a previsão. Sim. Aí, nesse sentido, dessa obra, que é uma obra modelo, né? Conceito modelo, são 60 novas unidades, né? Que daí vai se projetar, né? Para seguir, já tem projeto encaminhado para continuar aí com mais 350 unidades, enfim, que aí começa... Eu sempre falo, para alguém ficar debaixo da árvore, alguém teve que plantar essa árvore, né? A árvore demora para crescer, mas alguém teve que plantar. Como é que estão as tratativas especificamente do Parque Palafitas? A entrega agora dia 26 de janeiro, dentro das comemorações dos 480 anos da cidade, tudo está caminhando nesse sentido aí. E como vai ser a escolha dessas famílias que vão, as primeiras famílias, né? Porque é um outro desafio também, né? Porque é uma outra realidade que se impõe também nesse sentido. Na quinta-feira passada conversei com o governador Tarcísio por telefone, né, convidando ele para as comemorações, para a gente também estruturar o dia da entrega. Tem as 574 unidades a 800 metros do Parque Palafitas, que é o Prainha, o governo do estado, e o Parque Palafitas. Então, acertei com ele, né, no mês de janeiro, provavelmente perto das comemorações da cidade, conforme a agenda do governador, e a ideia aí é a gente ampliar todo esse trabalho, né? Primeiro nós vamos, nessa primeira etapa, as pessoas que moravam ali no local ou moram ali ao lado, porque a ideia é ir desocupando as palafitas estruturadas e encaminhando as pessoas para essas prontas já, né? Pessoas que vivem, que estão aí no aluguel social por causa dos incêndios. Enfim, está tudo sendo feito com critério social pela Coab Santista, e está tudo muito bem encaminhado. Já temos o mapeamento, já temos a demanda aí pré-estabelecida. O congelamento também, para se evitar... O congelamento das áreas, sim, o congelamento das áreas. Aonde a gente já fez a infraestrutura, porque ali você tinha uma favela chamada Butantã, em Mangue Seco, que teve um incêndio, então ali foi feita a Avenida Beira Rio, jornalista Armando Gomes, e ali você vê uma grande parte do mangue já restabelecida. Então dá para conviver, né? Hoje se fala muito de licenciamento ambiental, dá para conviver a infraestrutura. Aliás, a infraestrutura proporcionou a revitalização do mangue. Onde nós fizemos a infraestrutura, seja pelas palafitas estruturadas, seja pela avenida, o mangue está restabelecido. Onde não teve, o que nós temos? Aquele aterro, né? Impróprio. Nós não temos o mangue restabelecido. Então, bons projetos, respeitando o meio ambiente, você consegue trabalhar dentro do critério do desenvolvimento humano, urbano, social, econômico e ambiental. Exatamente a questão dos projetos. Até dentro desses projetos permite, prefeito, porque tem uma equipe técnica também qualificada dentro da prefeitura, servidores municipais qualificados. E assim, a prefeitura tem N projetos aí, né? Esse, por exemplo, do Parque Palafitas foi um exemplo para linhas de financiamento. A partir agora de 2026, os recursos vão começar, o senhor explicou, inclusive, na sessão da Câmara também, na audiência que teve com os vereadores, com obras, especialmente estações elevatórias, pavimentação, Avenida da Orla da Praia, Ana Costa, Bernardino de Campos, enfim, já começa efetivamente as pessoas, até para as pessoas entenderem, né, que foram esses recursos. Isso foi muito discutido durante a campanha eleitoral, mas como que isso na prática vai começar a ser sentido a partir do próximo ano? Então, esses recursos internacionais, sim, poucas cidades, inclusive, conseguem. Então, primeiro, a economia equilibrada. Nós temos nota B+, né, pelo Tesouro Nacional. Isso permite que a gente consiga recursos do PAC, como os 180 milhões para o São Manuel e os 80 milhões para as áreas do incêndio.
Isso permite que você faça convênio com o governo do estado, com o CDHU, e com outros órgãos para que você também produza infraestrutura. Isso permitiu que a gente fosse buscar 700 milhões de empréstimo internacional do CAF, porque é aprovado pelo Senado, o governo federal é o fiador, então passa por várias comissões e nada aconteceria se a gente não tivesse projeto estruturado e a saúde financeira da prefeitura em dia. E a equipe que a gente tem de funcionários públicos altamente qualificados, já trabalhei em vários órgãos e tenho orgulho da equipe que a gente tem na Prefeitura de Santos. E também os reflexos que isso vão ter, né? Nós temos a primeira estação ali desse recurso ali na região do Saboó, onde a gente tem as grandes enchentes, né? Na entrada da cidade. Então ali o Saboó foi feita toda a drenagem do bairro e precisava fazer a drenagem da área do governo federal. Então foi feita a retificação do Rio Lenheiros, também em parceria com a Prefeitura e com o Ministério Público Federal. A MRS é obrigada agora a fazer por baixo da linha férrea, porque ali é um bloqueio da passagem de água para o estuário, e a estação elevatória vai ajudar bastante. Com o governo do estado, através da Ecovias, faremos uma estação elevatória bem ali na entrada de Santos, ali onde tem o estacionamento do supermercado, também vai contribuir, porque ali é a parte mais baixa de Santos, 1,20 m da maré média. Nossa, então a maré subiu a 1,60 m, não precisa chover, a maré ali já inunda aquela parte onde ficam os ônibus parados, onde está lá o viaduto, enfim. Então é uma obra importante. Faremos uma ali também, imediatamente, ali atrás do Bom Prato, que vai ajudar toda a questão do dique. Teremos a urbanização da Avenida na Costa, com pavimento e calçadas acessíveis. Então, tudo que a Prefeitura tem feito, ela faz com asfalto novo, né? Não é recap, é quebrar o asfalto, fazer drenagem e calçadas acessíveis. Seja na Costa, na Avenida da Praia e também no Canal 2, como a gente já fez no Canal 1. Então, vai ser uma sucessão de obras, fora as outras 85 ruas que a gente fez, bairros inteiros, como o Estuário, o próprio Saboó. Então, é um projeto de manutenção da cidade, pensando na drenagem, que é um dos calcanhares de Aquiles, né? Porque a gente vive na Baixada Santista. Né? A gente viu aí as chuvas absurdas, né? Fiquei impressionado lá no Rio de Janeiro, a enxurrada, carros sendo levados, né? No próprio Rio Grande do Sul, novamente. As mudanças climáticas são coisas que a gente tem que estar muito atento. E somos uma área de baixada, então a gente está muito susceptível à questão das marés e das chuvas intensas, né? Tem previsão de chuva agora nesses próximos dias de 130 milímetros, não em Santos, mas no estado de São Paulo, em 24 horas. Isso é metade do que choveria o mês em 24 horas. Né? Isso aconteceu em Santos. Sim. Durante esse ano, 2 vezes aconteceu isso. Santos é a cidade onde mais choveu no estado de São Paulo. Os ventos fortes, né? Tivemos ventos agora de 100 km por hora em Santos. Né? Então você tem preocupação com a poda das árvores. Muita gente fala, podou demais, mas com todo aquele vento, né? Na última ventania, com quase 100 por hora, foram 16 árvores que foram afetadas, porque se a gente não poda, o dano que é causado. Olha o que aconteceu em São Paulo. Quantos bairros, quantas casas ficaram horas, dias sem energia elétrica. A árvore tomba, né, na rede elétrica. É lógico que tem que ter o equilíbrio entre a poda, e tudo é feito com acompanhamento técnico dos agrônomos da prefeitura, mas a gente tem que levar em conta que são árvores, a maioria não são nativas, ou seja, elas têm muita dificuldade em questão de solo, ou elas danificam calçadas, ou danificam a rede de drenagem, a rede de água e esgoto, né? Danificam questão de calhas, né? De entupimento, e a parte elétrica. Então, há um conflito também da população, uns querem que pode, outros não querem que pode. A gente tem a preocupação por conta do clima, as árvores são fundamentais, por isso que a gente está plantando esse número a mais de árvores, né? Mas é necessário também pensar na infraestrutura urbana. Então, tem que ter uma dosagem, né? Então, pensando em tudo isso, né, a gente tem feito um trabalho, e esse é um dos motivos da gente juntar
a Secretaria do Meio Ambiente com o planejamento urbano. Não dá para pensar numa Secretaria de Meio Ambiente que cuidava praticamente da questão de multa, de licenciamento. Não, nós precisamos planejar a cidade. Então, quando você junta na mesma pasta, né, uma mesma equipe, pensando nessas avenidas que vão ser revitalizadas, né, elas terão áreas de absorção, elas terão mais áreas verdes, replantios. Então, quando você faz o planejamento urbano da cidade, você tem que pensar já na questão ambiental, nas ilhas de calor, na questão da absorção da água, né, das chuvas, tudo isso. Então, são coisas que Santos sai na frente, primeira cidade no Brasil a ter um plano municipal de mudanças climáticas. O senhor falou a respeito disso, de mudanças climáticas, existem discussões junto com o BNDES também. Sim. Como é que estão as tratativas em relação a esses temas especificamente, Santos como modelo aí para se estudar os impactos das mudanças climáticas, que obviamente isso é uma preocupação, né? A gente lembra que elas não acontecem mais no verão. A gente teve em agosto, por exemplo, a cidade literalmente ficou debaixo d'água, né? E no inverno, em pleno inverno aí também, que houve no início de agosto também. Então, como é que estão as tratativas junto com o BNDES de a gente ser um modelo aí, né, dessas discussões? O senhor já esteve conversando inclusive com o presidente Aloysio Mercadante também. Como é que estão as tratativas para 2026 principalmente? As nossas equipes técnicas, né, coordenada aí pelo secretário de governo Fábio Ferraz, elas têm feito o trabalho, né, para avançar nesse modelo. Facilidade do presidente do BNDES, o Mercadante, ser de Santos, então ele conhece a realidade. E a gente tem um projeto todo para a Zona Noroeste. Falta revisitar aquilo que Saturnino de Brito fez há mais de 100 anos atrás, né? Como é que a gente pode potencializar os canais, como é que a gente pode trabalhar aqui nessa região leste da orla, da intermediária, né? Pensando nos morros também. Entra na pauta do planejamento também a questão dos prédios tortos. Isso é um pedido dos condomínios, né? Em Santos nós temos um número excessivo de prédios inclinados por conta do solo e da metodologia da década de 40, 50 e 60 construtiva. Precisamos resolver esse problema, então a prefeitura dar apoio técnico a esses condomínios, né? E, enfim, avançando. A gente entende que já no próximo ano a gente vai ter já o cronograma de trabalho definido, iniciando por estudos, né, com tecnologias internacionais. Então, através do BNDES, já recebi empresas internacionais, né, com experiências em outros países, falando das metodologias que existem. Eu também tive uma reunião com a empresa Motangil, que ganhou a licitação do túnel de uma maneira informal também. Eles têm expertise. Também nessa... Tem. Então, podemos trabalhar muito. Eles trabalham muito com a recuperação da praia, né? E a gente precisa fazer isso lá no Canal 6. Sim. A gente não só... Agora Canal 4, Canal 5 também. Canal 4, Canal 5. Não só prevenir, mas também recuperar, né? Nós precisamos fazer um projeto de recuperação dessa praia, e a Autoridade Portuária de Santos vai apoiar isso, inclusive colocando na licitação da dragagem uma contrapartida de resolver o nosso problema de contenção da perda de areia da ponta da praia para o canal 1, 2 e 3, que é o que está acontecendo, o assoreamento nesses canais, e a perda de areia na ponta da praia até o canal 4. E a Autoridade Portuária vai nos ajudar nisso. Muito bem, isso é importante aí, porque realmente os reflexos são notórios em relação a isso. Prefeito, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade.
Você quer receber notícias do BOC News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do BOC News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do BOC News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje, trazendo como convidado o prefeito de Santos, Rogério Santos, que está participando conosco no Jornal em Foco nessa semana aí, essa semana de festividades. Já estamos na reta final de 2026 aí. Prefeito, obviamente houve a PPP do lixo, foi a primeira experiência como PPP do lixo, um contrato aí extenso aí, um valor de 8 bilhões de reais, essa é o valor, somando o montante. Já dá para ver um balanço aí, ainda não completou um ano, mas já dá para ter um balanço aí, né? E também, até pegando o gancho também, a Prodesan, a usina de asfalto, ela já está desativada, aquele espaço ali na Lemoa vai passar justamente dentro para a PPP do lixo. O que vai acontecer? Até para as pessoas entenderem, porque a Prodesan também sempre foi aquele velho questão de uma empresa deficitária, né? E, obviamente, ela tem ativos, a rodoviária, a própria essa área também, uma outra área na Jabaquara, que chegou até a ir a leilão, inclusive uma tentativa de leilão, não deu certo, mas uma tentativa de leilão na B3. O que vai acontecer efetivamente nessa área da Lemoa? Como vai funcionar? O papel da Prodesan também, ela deixa de ter usina de asfalto, mas ela continua fazendo operação tapa-buraco, é isso? Sim. No novo local, é isso? São dois aspectos. A PPP é uma obrigação de todos os municípios, porque quando foi feito o novo marco do saneamento, o que se pede é que os municípios façam seus contratos ou por concessão ou PPP, porque isso indica investimentos robustos, né? O Brasil tem um grande problema, não só na questão da água e do esgoto, mas também na destinação dos resíduos sólidos. Hoje a sociedade é uma sociedade ainda mais do consumo, o delivery aumentou muito o número de embalagens e material descartável, então você antigamente comprava um equipamento qualquer, ele vinha na loja embalado pelo fabricante. Hoje vem o fabricante, hoje vem o distribuidor, então são muitas caixas, muitas embalagens, a própria entrega de comida em casa, enfim. Então aumentou muito o consumo, né? E para isso a gente precisa aumentar principalmente o poder da reciclagem. Então esse contrato ele expande muito a nossa capacidade de reciclar. Então essa usina de reciclagem que ficará onde é a usina de asfalto,
e a política da reciclagem, que será reestruturada na nossa cidade, muito mais profissionalizada, ainda com o cunho social, mas muito mais profissionalizada. Em termos de equipamento, um ganho absurdo, porque nós vamos triplicar o número de contentores nas ruas, isso ajuda muito, né, a organizar a coleta do lixo, deixá-la mais ágil e também que a gente tenha aí uma coleta mais consciente. Para isso, inclusive, nós vamos lançar agora um aplicativo onde o munícipe ele pode acompanhar o horário exato aonde que o caminhão vai passar. Que nem ônibus. Que nem ônibus. Por quê? A gente quer fazer um trabalho de educação para que as pessoas depositem o lixo, né, os condomínios, as casas, nos contentores, né, ou ainda onde não tem ainda contentor, no horário certo. Isso evita que pessoas rasguem o saco de lixo em busca de algum material, isso evita que os próprios animais de rua também acabem fazendo esse dano. Chuva, né? A chuva. Então, também vai ter um grande investimento em educação ambiental, porque a gente tem falado aí das galerias, foram mais de 6 mil toneladas que tiramos de lixo das galerias da nossa cidade. Então, sem a população não tem jeito, a população tem que trabalhar, a gente tem que fazer educação ambiental não só nas escolas, mas também para a população em geral. E nesse processo nós vamos ter a eletrificação de equipamentos, então também pensando na área ambiental, a maior coleta e maior número de locais de busca de ecopontos. Então vamos trabalhar também, fazer um trabalho social e ambiental com os catadores, com os carrinheiros também, para diminuir também essa injustiça social que existe, pensando. Enfim, são muitas vantagens que nós temos com a PPP e é algo imposto por lei que todos os municípios, nem todos conseguiram então foi ampliado essa possibilidade, mas o Marco do Saneamento pede esses contratos de 30 anos para que possa haver um plano, uma direção, uma diretriz focada na questão ambiental do lixo, né? E que complementa a questão da água e do esgoto, com a meta aqui em Santos até 2029, 100% da água tratada, né, e esgoto. Em relação à Prodesan, esse ano ela tem um lucro de 100 milhões, ela tinha dívidas da década de 70, da década de 80, foram renegociadas junto com o governo federal, muitas dívidas, inclusive trabalhistas, todas elas renegociadas. Isso trouxe uma diminuição dessas dívidas em 70%, e ela tem dívidas também com a prefeitura. Então, para pagamento da dívida vai dar esse terreno, que é da usina de asfalto, que vai servir para o programa de recolhimento e separação do lixo reciclável, e também vai passar a rodoviária para a municipalidade. Com isso, a rodoviária passa para a prefeitura. Para a prefeitura também. A partir já do ano que vem, e com isso, até 2028, que é o último ano do meu mandato, nós teremos 80% da dívida da Prodesan equacionada. E a Prodesan, dei aí uma nova missão para a Prodesan, ela se qualificar, se especializar nas mudanças climáticas, em projetos de macrodrenagem, de drenagem, de manutenção da drenagem. Essa é a nova missão da Prodesan em termos de empresa pública, né? Então ela vem para ser modernizada, equacionada, equilibrada dentro das necessidades da cidade de Santos. Muito bem, aí até porque o senhor sabe muito bem que não só a administração indireta acaba sendo, historicamente, não é de agora, historicamente, o calcanhar de Aquiles aí, porque ao longo das suas histórias, dívidas e mais dívidas foram somadas aí, os valores são valores realmente que preocupam. Então, boa notícia aí, expectativa até 2028 no caso da Prodesan. No caso da Coab, qual é porque também tem dívidas também podemos dizer, algumas já fazendo várias e várias décadas, Coab, CT também. Como é que está trabalhando para diminuir essa questão, especialmente a Coab?
Então, CT também equilibrada e a Coab também. Né? A Coab ela fecha com balanço positivo. Né? Você tem dívida da década de 70, que são dívidas que estão sendo renegociadas. Aliás, todas as Coabs do Brasil estão renegociando essa dívida junto com o governo federal. Essa dívida, eram dívidas do BNH, do Banco Nacional de Habitação. Como é que funcionava? O BNH financiava a construção de apartamentos. Então, em Santos nós temos vários conjuntos em várias regiões da cidade e a Coab executava. E a Coab também, ela era a responsável pela cobrança do mutuário. Então, o mutuário deixava de pagar naquela época e aí a Coab não conseguia repassar para o BNH. BNH extinto, a dívida passa para a Caixa Econômica e o que as Coabs estão alegando é isso. Foram critérios sociais utilizados para essas dívidas. Os proprietários já não são nem mais os mesmos, não tem como as Coabs executarem as dívidas para poder pagar o Sistema Nacional, né, de Habitação, na época o BNH, hoje a Caixa. Então isso está sendo discutido no Brasil todo. Fora essas dívidas, a Coab está equacionada. Não há problema nenhum. Então é uma dívida que ela existe, mas é uma dívida que está sendo negociada. Tanto é que a Coab tem a CND, ela tem a certidão negativa de débitos, ou seja, ela está adimplente. Enfim. Outra questão, prefeito, que obviamente o senhor já falou várias e várias vezes durante também na sessão da Câmara, mas se a gente for fazer uma pesquisa, vai bater nesse tema população em situação de rua. Houve uma mudança no seu secretariado, a vereadora Renata Bravo assumiu a pasta, né? Eu sei que a gente tem 2 projetos na Câmara, né? Uma na área de habitacional, o Casa Santista, que deve ser votado no início do próximo ano, e também um projeto que acabou sendo muito massacrado na ocasião, que é o Housing First, a primeira moradia, que vai ser apresentado, aí vai ser rediscutido nesse sentido no Legislativo. Legislativo que no seu primeiro mandato era agora houve uma mudança, o senhor tem uma oposição maior, aí são 7 vereadores de partidos considerados de oposição. Não sei se em 2026 os de oposição pode, porque aí cada um vai estar de um lado, aí, enfim, mas é uma outra discussão, eleição federal. Até para explicar o que é a primeira moradia, o que ele vem de diferente, que foi muito criticado na ocasião, durante a campanha eleitoral isso também, dizendo que ia dar dinheiro para a população de rua, isso foi falado durante a campanha eleitoral pela oposição. O que ele vem de diferente dessa maneira e também a respeito do Casa Santista? Qual é a proposta, até para as pessoas entenderem nesse sentido? O Casa Santista é para movimentos de moradia e para funcionários públicos. Né? Ele é localizado no centro de Santos, é um subsídio que a Prefeitura vai dar para pessoas com critério social, pessoas que vivem, que querem a casa própria, pessoas que pagam aluguel, tem uma renda possível de pagar um aluguel, então possível de entrar num financiamento, ou seja, é o Minha Casa Minha Vida faixa 3 praticamente, e que em vez de pagar aluguel elas vão pagar a prestação de casa. E a Prefeitura ajuda dando um subsídio para a entrada. E na região central. Então, além de ajudar na questão social da casa própria, ela revitaliza o centro, porque a gente sabe que a região central são 6 bairros e a gente quer trazer moradia para essa região. Muitas casas possíveis de serem habitadas e alguns prédios até em lançamento. Temos aí um lançamento de um conjunto habitacional com 1.088 moradias, valor médio de 300 mil a unidade, com playground e tudo lá no Valon. Isso vai trazer movimento para o centro. Imagina 1.080 moradias. Nós estamos falando aí de pelo menos 3.500 pessoas morando. E é o que a gente precisa, inclusive para ter sensação de segurança. É gente morando. Né? Então isso está para ser aprovado pela Câmara Municipal. E o Housing First, né? Que é o projeto que a gente encaminhou. É um projeto que começa na década de 80 nos Estados Unidos. Hoje ele está presente na Europa, no Japão, no Brasil já também, alguns municípios fazendo. E é para aquelas pessoas que estavam em situação de rua e que hoje já venceram algumas etapas. Então são pessoas que já têm emprego através do programa Fênix da Prefeitura,
são pessoas que estão já recuperadas ou acompanhadas no sentido psicológico e da saúde, e que chegou um momento que elas falam, olha, eu quero morar com a minha família, porque elas não moram com a família, né? Não tem abrigo misto, né? É abrigo para mulher e para crianças e abrigo para homens, não dá para ter abrigo misto. E elas querem morar com a família, elas querem ter banheiro próprio, porque o banheiro é coletivo, elas querem ter uma cozinha e não um refeitório. É aquela pessoa que já tem um acompanhamento social, psicológico e de saúde. Então, muitas vezes essa pessoa vai buscar um emprego e ela está qualificada, a prefeitura proporciona os cursos, e quando ela dá o endereço no abrigo, muitas vezes ela é recusada por conta disso. Então, ele é destinado a justamente isso. Pessoas que já passaram pelos vários estágios de recuperação, elas recebem esse apoio. Então a prefeitura contrata, é a prefeitura que paga para o proprietário do imóvel, o dinheiro não vai para a mão da pessoa, e essa pessoa tem aí 2 anos para reequilibrar a vida, né? Ela tem que cumprir um papel de atendimentos na saúde, atendimentos na área da educação, ela tem que estar em dia com as suas consultas psicológicas e toda semana acompanhamento social. Então é uma fase já final, é a porta de saída que essas pessoas já querem. Infelizmente, ano passado foi um ano político e realmente foi feita uma oposição a um programa criando uma ideologia errada, porque esse programa, quem fez o manual foi o governo Bolsonaro. O manual do Housing First, quem for acessar no Google, vai ver aí, o manual Damares, né? É assinado pela Damares e pelo Bolsonaro. O programa do Bolsonaro, repito, começou nos Estados Unidos. E antes, o governo Lula já vinha tratando desse programa, e então foi regularizado pelo governo Bolsonaro, e o governo, na retomada do governo Lula, continua. E naquele momento, foi anunciado pelo governo federal uma disponibilidade de recursos para esse investimento. E a Prefeitura de Santos, para ficar qualificada, a gente colocou a lei. E foi usado de uma maneira aí distorceram tudo, falsas informações, pessoas se colocavam na rede social para causar desinformação com intuito político eleitoreiro, né? Então, parou o programa na Câmara e está lá para a Câmara agora aprovar. Foram feitos alguns ajustes, mas nada significativo, porque, repito, é um programa internacional, é baseado nas diretrizes do programa nacional que já existe, implantado pelo governo federal. Então a gente vê como uma das ferramentas. Vai atender muita gente? Não, são poucas pessoas, mas o que for feito, mesmo para poucas pessoas, já ajuda a promover o desenvolvimento social e o reequilíbrio dessa pessoa que hoje vive numa situação realmente que traz prejuízos não só para ela, mas para toda a sociedade. Enfim, é um grande desafio essa área social aí, que tem novamente um dos maiores orçamentos para o próximo ano também. A gente tem que destacar isso também. Prefeito, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos, já passa muito rápido, viu? No último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o prefeito Rogério Santos, está fazendo vários esclarecimentos aí, balanço de 2025 também, né? Novidades aí para 2026 também. Aliás, Santos está comemorando aí 480 anos, uma ampla programação, a gente vai falar sobre isso, mas antes, prefeito, uma coisa que o senhor falou no primeiro bloco, e aí eu queria retomar isso daí, eu tenho batido nessa tecla, é uma coisa que
que preocupa, que a gente tem um cenário, até um cenário muito interessante. Talvez a Baixada Santista seja, nos próximos anos, um dos maiores focos de geração de oportunidades no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Túnel Santos-Guarujá, tudo indica que no final de janeiro, início de fevereiro, até o presidente Lula, o governador Tarcísio, o ministro Silvio Costa Filho vão estar aqui para bater a pá no canteiro de obras dessa tão sonhada ligação. Terceira, a pista da Imigrantes, que também o governo do estado anuncia, que já está mais do que atrasada, para a gente começar essa obra, pelo menos aí indica, se não for em 2026, 2027, enfim. Você tem também o STS-10, que há expectativa com todo o processo, e a prefeitura vê, né, monitora, porque é uma área federal, mas obviamente tem um impacto na cidade. Com isso você tem a construção da estrutura do terminal de Valongo, que aí sim tem um impacto direto, não só STS, mas direto também com toda a perspectiva para a área do centro. Você tem o aeroporto de Guarujá, você tem a nova Arena do Santos, né? Se vai sair, não vai, é outra história. Um novo shopping, enfim. Você tem a própria Petrobras, ali naquela região, que a gente sabe, com o bloco de Arã, há um cenário interessante também, o que era o pré-sal no início desse século é uma realidade hoje. Aliás, a Petrobras está fazendo campanha na internet, no rádio, falando sobre isso, né? E é uma realidade, o bloco de Arã. O cenário é altamente positivo. Isso vai atrair muita gente. Isso falou a dificuldade de mão de obra qualificada. E aí eu pergunto, o que fazer? A gente tem chegado no Instituto Federal também nesse sentido, né? A gente tem um potencial tecnológico, que a gente tem toda uma estrutura de empresas aqui da região que estão já fazendo, e vários empresários colocam assim, olha, Santos pode se tornar o maior polo tecnológico do país pela localização com a capital, a qualidade de vida. Você tem o centro histórico, que muitas vezes os imóveis estão fechados, que poderiam gerar oportunidades, enfim. Como fazer, prefeito, isso de forma metropolitana, para a gente evitar que os erros do passado, que a gente teve a explosão de mão de obra e depois a obra acabou e esse pessoal acabou ficando. Para não termos assim, faz o projeto Parque Palafitas, mas aí você começa a vir invasões em outras áreas, não digo só em Santos, em outras áreas na região. O que fazer, né? Que eu acho que é um grande desafio. Empregos são ótimos, mas e depois? O que fazer nesse sentido, prefeito? Bom, em relação a essas grandes obras, né, como por exemplo o túnel, a gente já tem pactuado tanto com o governo do estado quanto com o governo federal, de uma forma metropolitana, que os empregos sejam postos para as pessoas da Baixada Santista. Para isso requer qualificação. E as cidades estão preparadas, a gente vê FATECs, ETECs em várias cidades, outros centros de formação, né, de emprego, né, os próprios prefeituras têm seus projetos, então isso a gente pode assegurar. Esse apagão de mão de obra é um problema. Nós tivemos, por exemplo, durante a obra do VLT, dificuldade de contratar, até porque Santos e na Baixada a construção civil ela está em alta, então é uma dificuldade. Sem contar a área da e bons profissionais. Então a gente pensa muito nisso. Santos tem gerado muito emprego, está entre as 10 cidades que mais geraram emprego no estado de São Paulo. Nosso balanço final anual está em mais de 6.500 empregos aí positivo, né? Mas a gente precisa se preocupar sim com isso. E a gente está aí trazendo centros de qualificação, uma nova ETEC FATEC da Zona Noroeste, que é o compromisso que eu tenho do governador Tarcísio. O senhor acha que a ETEC FATEC... A gente já levou o projeto e já cedeu o terreno para o governo do estado, já está no orçamento do governo do estado, aguardando aí o início das obras, que deve ser no começo do ano. Está fazendo alguns ajustes. Já 2026 começam as obras. Já essa projeção. É preciso também não só investir em mão de obra, mas é necessário investir em mobilidade urbana. Então o túnel levando o VLT para o Guarujá e depois expandindo a comunicação com Bertioga, e também usar o VLT até o litoral sul, seja
através da complementação por trem, por ônibus. Isso é fundamental, investir em infraestrutura para que a gente tenha uma região equilibrada. Nós temos vocações e possibilidades inúmeras. Com a reforma tributária, a reforma tributária é pensada também para que o Brasil volte a ter a reindustrialização, a fuga de indústrias que foram para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, que saíram do nosso país, tem que voltar. E eu conversei muito com o futuro presidente do Ciesp, que me visitou, Paulo Scaff, volta agora para a Fiesp, presidindo, e tenho dele um compromisso de um plano de industrialização pensando no Porto Indústria. E Santos não vai fazer isso sozinho, Santos tem que fazer com Cubatão, com Guarujá, com as cidades vizinhas. E para isso, para esse deslocamento pendular de mão de obra, de serviços, é necessário que a gente tenha infraestrutura de mobilidade urbana regional e para fora da região. A gente fala da terceira pista da Imigrante que chega atrasada, na verdade a gente tinha que ter uma quarta pista ligando o litoral sul. Sim. Nós temos que ter uma outra pista ligando no litoral norte. Eu entendo que todos os municípios com oportunidades, tudo se potencializa, e principalmente naquilo que a gente fala do equilíbrio, a gente trazer o desenvolvimento econômico, ambiental, e social. E para isso não adianta só o município se desenvolver, tem que ser um desenvolvimento igualitário na nossa região, né? Isso traz questões sociais, econômicas, questão na área da saúde, enfim. Então a mobilidade urbana, metropolitana, quer dizer, não urbana, mas metropolitana, ela é essencial para esse projeto de desenvolvimento econômico. Exatamente, é uma preocupação porque quando você fala geração de empregos, né, você precisa, e são empregos muito qualificados, a questão de mão de obra é o nosso grande desafio, ainda que a gente tenha aí todo esse potencial. Vamos aguardar. Prefeito, já estamos chegando no final do programa, o Felipe Brandão, o Felipe já está lá, está acabando. Prefeito, o Réveillon está aí, o que esperar aí da festa da virada aí, e também das comemorações dos 480 anos também do município, uma data relevante, lembrando que em 95, então, o prefeito Davi Capistrano alterou lá, já foi na polêmica naquela época, dos 450 anos, já estamos com 480 anos. O que os santistas, os turistas podem esperar para essa temporada também, e o Réveillon que está batendo a porta também? Por ser cidade turística, começa pelas próprias festas, né? A gente começa a temporada aí com as festas de Natal por todos os bairros, a iluminação do Jardim da Praia, dessa forma, desde o começo do ano eu já tinha pedido. Aliás, parabéns. Chamei o artista plástico, o Mário Omar, e pedi para a nossa equipe, olha, eu quero focar em todos os bairros, mas eu quero focar no maior jardim de praia do mundo. Tem que ser o maior jardim de praia de Natal do mundo. Eu não quero mais... Vai tentar o Guinness Book? Já está, porque... Não, mas o jardim de Natal pode ser uma decoração de Natal? É uma consequência. Por que não, né? Naquela coisa do Santista. Né? Por que não? Já é o maior jardim de Já é o jardim, mas aí então decoração natalina. Aproveita. E assim, eu não queria mais nos postes do canteiro central, porque hoje as pessoas querem tirar foto, né? Com o enfeite de Natal, a questão do instagramável. E no começo do ano eu fiz o desafio para a nossa equipe, né? Convidei o Mário Omar para desenvolver o projeto, e foi bem sucedido, né? Foi bacana, e a gente levou também enfeites de Natal por todas as regiões da cidade, e também o teatro, né? Contratando grupos de teatro local, fazendo apresentações. Nós teremos agora a parada de Natal no centro, nós teremos agora também a parada de Natal no fim de semana na Zona Noroeste, apresentações na área continental, também nos morros. E aí depois vem o Réveillon, segunda maior queima de fogos do Brasil, também 14 minutos. Na praia do Gonzaga, a novidade aí, o show do Guilherme Arantes. Opa, em primeira mão. Em primeira mão. E também, depois vem o baile da cidade, Alexandre Pires, no baile, que é no dia 24, no dia 25 na praia, para todas as pessoas, né? E depois, no dia 26, o Alceu Valença, que não pôde vir aqui no Natal por conta de uma questão de saúde, ele vai fazer o show no dia mesmo, né, que é feriado para o Santista, também aproveitando a infraestrutura. Segunda-feira. A infraestrutura do palco, já montada para o Alexandre Pires, faremos o show do Alceu Valença. E depois já vem o Carnaval, né? E aí, junto e no meio de tudo isso, tem a temporada de cruzeiros. A gente tem feito aquele espetáculo muito bonito na Ponta da Praia, né?
com música ao entardecer, a despedida dos navios, né, o sunset, né, o pôr do sol na ponta da praia, as várias atrações que a gente tem tido aí, culturais, e a gente tem investido muito nisso, porque isso traz retorno para o comércio, traz alegria no coração das pessoas, que a gente precisa, né, como um fator também de economia, que as pessoas estejam com o coração mais aberto, mais fraternidade, enfim, muitas novidades, e a gente espera bater mais uma vez o recorde de turistas e que seja uma temporada muito boa para a economia, mas também para a saúde e para a qualidade de vida de todos. Muito bem, prefeito. Eu acho que é muito opções aí, primeira mão aí, que o prefeito está colocando. Prefeito, a gente está chegando ao final, queria agradecer muito a sua participação mesmo, né? Sucesso aí ao longo dessa trajetória, nesse finalzinho do seu primeiro ano do segundo mandato, até pegando só essa perguntinha. Se o senhor, como se o munícipe Rogério Santos avaliasse o governo Rogério Santos, qual nota o senhor daria nesse primeiro ano de mandato para o senhor? Primeiro ano... Porque, ainda que dê uma continuidade, sempre tem algumas mudanças. Eu coloco uma nota 7, né? Porque a gente tem que pensar no contexto como um todo, né? Porque a gente depende de contextos globais e contextos nacionais, e eu sou muito exigente, né? Eu todo dia encontro pessoas na rua, principalmente quem mora fora e veio morar em Santos há 9 anos, 5 anos, 6 anos, 3 meses, pessoas que vieram de Minas Gerais, São Paulo, de vários lugares do Brasil, né? Inclusive ontem tive uma conversa com uma estudiosa brasileira que está em Santos, escolheu a cidade de Santos para um trabalho sobre resiliência ambiental com a Universidade de Bilbao, na Espanha, e ela ficou encantada com a cidade. Então essas pessoas que eu encontro, que moram há pouco tempo em Santos, ou há muito tempo, né, mas o próprio santista, né, fala, poxa, não tem lugar melhor. Então nós somos muito exigentes. Eu acho que a gente, eu tinha 3 desafios na educação, que era a valorização do professor, a saúde do professor e campanhas de publicidade valorizando o professor. As 3 coisas eu cumpri, né? O bairro da Vila Gilda também entregando a primeira policlínica e agora entregando o Parque Palafitas. Então tudo aquilo que a gente se propôs, a gente entregou. Então podia dar uma nota maior, mas eu sou exigente e eu sei que não tem cidade pronta. Então, como todo bom santista, eu sou muito exigente, dando nota 7, porque eu gostaria de ter feito mais, embora o esforço, né, e o planejamento foram 100%. Mas a gente sempre quer mais, tem coisas que a gente consegue resolver enquanto prefeito e tem coisas que a gente não consegue resolver enquanto prefeito. Mas sempre fica a figura do prefeito como culpado de tudo. Olha, a chuva é o prefeito. Exatamente. O Santos não ganhou, é o prefeito. Se poda a árvore, reclamam, se não poda, reclamam. A questão do morador de rua é muito controverso, mas eu fico muito contente, né, e equipe dedicada, e eu vou aumentar essa nota. Vou aumentar para 8. Vamos aumentar para 8. Aumentou para 8, então? 8. Então, valorizando... Deu um ponto a mais aqui. Valorizando os funcionários públicos da Prefeitura de Santos. Então tá bom, nota 8 aqui para o prefeito Rogério Santos. O munícipe Rogério Santos dando nota 8 para o prefeito Rogério Santos. Para o prefeito não, para a prefeitura. A prefeitura. Para o prefeito... Eu sou muito exigente comigo mesmo. Prefeito 7, para a administração 8. É isso. Então tá bom. Para a administração 8, para o prefeito 7. Prefeito, quero agradecer muito sua presença, sua participação, né? Muito obrigado. Um feliz final de ano para o senhor, para a sua família também. Sucesso ao longo aqui, sempre que os microfones do Jornal em Foque, 5 anos no ar, estão abertos aqui para esclarecimento. Aqui a gente é um espaço democrático, que a gente ouve todas as tendências aqui, né? Muito obrigado mesmo, prefeito. Eu que agradeço, um abraço a todos, aproveitar e desejar um bom Natal, um feliz ano novo, com muita paz no coração, e que a palavra respeito não fique só nas palavras, mas numa atitude diária, né, de cordialidade com todas as pessoas. Eu acho que aí a gente vai para frente, aí eu acho que a humanidade cresce. Respeito. Exatamente. Fundamental, respeito. Prefeito, muito obrigado. E a você, internauta, que nos acompanhou aqui, o Jornal em Foque de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Lembrando que você pode assistir ao programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, enfim.
Instagram e também no nosso site bocnews.com. Reprise às 5 horas da tarde na TV Com, no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.